Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal sobre nutrição, tá? Hoje vamos fazer de moeda diferente aqui, vou usar essas plaquinhas que eu preparei para vocês, certo? Hoje nós vamos falar de um assunto que nós vemos muito, e aqui é muito importante estar ciente sobre como funciona e o que são, tá? Antes de começar o vídeo eu peço que vocês deixem um like aí no vídeo. Comentem se gostaram, se não gostaram, se acha que faltou alguma coisa, se não faltou, se acha que ajudou, se não ajudou. E se inscreva no canal para que eu possa continuar fazendo esses vídeos aí, certo? Para ajudar o pessoal. Eu não continuo com o intuito só de passar informações para vocês que sigam, que assistem o canal, que seguem o canal. E isso não vai mudar, tá? Pra ficar tranquilo. Então, o tema de hoje é, como vocês viram aí no nome, os carboidratos. É um vídeo de nutrição básica, é o que a gente começa a ver no comecinho de tudo, mas é sempre bom dar uma revisada, certo? Carboidratos ou hidratos de carbono, ok? Mas vamos entender o que é um carboidrato. O que é o carboidrato? O carboidrato é um macronutriente, certo? O que significa macronutriente? Ele é um nutriente presente nos alimentos que nós precisamos de consumir em maior quantidade, certo? E ele é um nutriente que nos fornece energia, mas ele nos fornece 4 calorias a cada 1 grama de carboidrato. Por exemplo, eu como um pão de 50 gramas, ele é fonte de carboidrato. Então esse pãozinho vai ter 200 calorias, porque nós fazemos 50 vezes 4 dá 200 calorias, levando em consideração que nesse pão só existe carboidrato. Obviamente não é assim, um pão só não tem só carboidrato, tem água que dá peso nele, temos proteínas e gorduras presentes na sua composição, mas se ele fosse só de carboidrato, ele nos geraria 200 calorias, tá bom? A sua composição básica é de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? É muito comum vocês verem essa fórmula aí dentro da fórmula química nos carboidratos, porque normalmente eles vão ser nessa ordem, tá bom? Mas vamos entender qual é a sua principal função. A maior de todas as funções é fornecer a maior parte da nossa energia. Quando nós aprendemos a construir um cardápio, quando nós aprendemos a distribuir os macronutrientes, vemos que todas as recomendações das DRIs falam que o carboidrato tem que ser em maior quantidade. Normalmente entre 55% a 75%, dependendo da tabela que você utiliza, certo? Aqui, ele justamente ocupa esse lugar, porque ele fornece a nossa energia básica, nós consumimos ele em maior quantidade. E a outra função dele é poupar as proteínas. Por que poupar as proteínas? Porque quando nós não consumimos carboidratos, aqui leva em consideração as pessoas que fazem aquela dieta low carb, né? Quando nós não consumimos carboidratos, o nosso corpo não tem com que se manter, eles precisam de energia. E a princípio a gente não usa gordura. Muita gente acha isso, mas não, a gente não usa a gordura em primeiro plano. A gordura é quando nós já consumimos as proteínas do nosso próprio músculo e a gente começa a usar gordura. Por isso que quando a gente consome o carboidrato junto com a proteína, o pessoal que malha, o pessoal que quer hipertrofia, quando consome o carboidrato junto com a proteína, sabe que aquela proteína vai ser usada para fazer a manutenção do seu músculo e aquele carboidrato vai ser a energia que você vai utilizar para desgastar o músculo no treino, ok? Vamos aprender também sobre alimentos fontes, certo? Quais são, hoje é que nós conseguimos achar os carboidratos? Os carboidratos a gente pode achar em tubérculos como a batata, a mandioca, o cará, o inhame. Nós achamos muito em cereais, como por exemplo o próprio arroz, nós brasileiros consumimos muito, certo? O trigo, o milho, aquele milho que a gente compra na feira, faz em casa, põe manteiga e sal. Aquilo ali é fonte de carboidrato. A aveia, que muitos conseguem achar fácil no mercado. O centeio, que é utilizado para fazer cerveja. Tá bom? A gente também consegue achar carboidrato nas frutas, como por exemplo a ameixa. Conseguimos achar no mamão, no figo, entre outras frutas também são fontes de carboidratos. Mas não existem só esses alimentos que são
presentes carboidratos, mas existe também o mel, o açúcar próprio de mesa, os xaropes, né, xarope de milho, glucose de milho, os melados, que é aquele que a gente usa para comer waffle, torradas. E é o seguinte, depois eu falo isso, eu vou explicar para vocês. Agora vamos entender um pouco sobre isso aqui, ó. A classificação dos carboidratos. Sim, porque os carboidratos são divididos em grupos, para que nós podamos classificá-los. O primeiro grupo que nós vamos entrar em questão aqui são dos monossacarídeos. Como é que funciona? O mono significa um. O sacarídeo significa açúcar. Ou seja, para ser considerado monossacarídeo, ele só pode ter uma molécula de açúcar. E quem são? Existem apenas 3. O primeiro deles, e o mais importante, é a glicose, certo? Que é o nosso principal produto de digestão e metabolismo dos carboidratos. Tudo que nós consumimos de carboidratos, arroz, aveia, centeio, as frutas, vai ser quebrado quando é mais do que monossacarídeo, um disacarídeo, um oligosacarídeo, até o mesmo um polissacarídeos. Vai ser quebrado até se tornar a molécula mais simples que existe do carboidrato, que é a glicose, e assim ela vai ser consumida pelo nosso corpo, absorvida, metabolizada para nos gerar energia, ok? As suas fontes, a gente acha bastante glicose em frutas, no milho, em mel, nas raízes do xarope de milho, certo? E, como está descrito aqui embaixo, como é que a gente armazena? Quando a gente consome muita glicose, muito açúcar, e isso fica com excesso no nosso corpo, uma parte ela pode sair sim nos dejetos, mas uma parte fica armazenada no nosso músculo e no nosso fígado em forma de glicogênio, que é uma substância que quando a gente não consumir, certo? Quando a gente não fazer ingestão de nenhum produto, ele vai ser utilizado para manter a insulina ideal do nosso corpo, o hormônio insulina. Então, isso é um regulador para quando nós estivermos em jejum. Estiver dormindo, estiver em jejum, acordado, ok? O segundo monossacarídeo que nós vamos falar é a frutose, que é explicitamente falando o açúcar das frutas, certo? Ele é o monossacarídeo mais doce que tem, muito usado em adoçantes. A indústria de adoçantes, a indústria de alimentos, usa a frutose artificial para formar adoçante, o zero cal, por exemplo. Existe esqueci o nome, mas existe mais algumas marcas aí que utilizam açúcar, beleza? O terceiro e último e menos importante monossacarídeo é a galactose. E uma questão muito importante da gente levantar sobre a galactose é que a frutose e a glicose a gente acha presente em alimentos específicos. Mel é só glicose e tudo mais. A galactose ela não é encontrada sozinha na natureza. Não é tipo a glicose que é só mel, certo? Para a gente achar a galactose, ela tem que estar misturada e se formando normalmente um disacarídeo, que é a lactose, que é o açúcar do leite, né? E para fazer a lactose, eu vou mostrar mais pra frente, a gente vai precisar de uma molécula de galactose e uma molécula de glicose, tá bom? Mas a gente vai entrar mais à frente sobre isso. Vamos falar agora sobre os disacarídeos. Como eu já expliquei, isso aqui é a composição de nome, né? O di significa 2, sacarídeo significa açúcar, então são 2 moléculas de açúcar se unindo formam um disacarídeo, ok? O primeiro disacarídeo que eu acabei de comentar com vocês é a lactose. Ela é necessária uma molécula de glicose e uma de galactose para poder ser formada, tá bom? Ela é explicitamente o açúcar encontrado no leite, tá? E ela é menos solúvel que os outros disacarídeos. Eu vou explicar o porquê. Por que ela é menos solúvel? Ela permanece mais tempo no nosso intestino, certo? Estimulando o crescimento de bactérias benéficas.
resultando na ação laxativa. Por isso que falam que o leite ajuda você no banheiro. O pessoal de uma nutrição funcional usa muito o kefir de leite, o kefir de água, que eles utilizam nessa questão para formar essas bactérias benéficas fora e já consumir direto para o regular o seu intestino, ok? O segundo disacarídeo que nós vamos falar é a sacarose, que é uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. Opa, pegando aqui. Ele é o açúcar de mesa. Aquele açúcar branco que você utiliza, que está aí na sua casa, faz bolo, faz chá, faz... Esse é a sacarose, certo? Ela é encontrada assim, livre na natureza, tá? Normalmente encontrada nos vegetais, no próprio mel, nas frutas, ok? As suas fontes, né, onde a gente acha claramente simples, é a cana-de-açúcar, é o xarope de milho, o açúcar refinado, como eu falei para vocês, e até na própria beterraba. Um ponto legal, importante, é que na Europa, nos países mais frios, não existe plantação de cana-de-açúcar. Ou eles importam o açúcar de fora, que aumenta o valor exponencialmente, ou eles retiram esse açúcar, que é essa sacarose, da beterraba. Eles plantam beterraba, que é muito mais resistente, e retiram esse açúcar, essa sacarose da beterraba. Isso é muito bacana. O terceiro disacarídeo é a maltose, certo? Que unem duas moléculas de glicose, ok? Ela é um produto gerado através da degradação do amido, tá? Para você achar, ela é o açúcar do malte, encontrado nas cervejas. Quando a gente coloca a cevada para fermentar, ela degrada esse amido, formando a maltose, que é um disacarídeo que é bem docinho, e ele se torna o açúcar da cerveja, tá bom? Aqui um ponto legal de a gente levantar. Os monossacarídeos e os disacarídeos são conhecidos como carboidratos simples. Não são os únicos grupos, eu vou mostrar para vocês mais dois grupos. Mas esses dois grupos, quando nós estivermos falando sobre carboidratos simples, estamos se referindo ou a mono ou a disacarídeos, tá bom? Vamos passar, esse é o terceiro grupo dos carboidratos, a classificação dos carboidratos, e são os oligosacarídeos. Óligo significa poucos, sacarídeo significa açúcar. Existem outras denominações que falam que é entre 3 e 9 moléculas diferentes. Então, são poucos sacarídeos, poucos açúcares interligados entre si. Acima de 10 eu sei que é polissacarídeos, que nós vamos falar aqui no vídeo, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é a rafinose, que é uma molécula de galactose, mais uma molécula de glicose e mais uma molécula de frutose. Nós encontramos aonde a rafinose? Ela está presente na soja, na beterraba, em leguminosas, tá bom? Ela não é hidrolisada, ou seja, nós não digerimos. E ela provoca fermentação, ela fermenta no nosso estômago. Só que ela é metabolizada por bactérias. As bactérias presentes no nosso corpo acabam metabolizando ela para que seja levada adiante no nosso sistema de excreção, tá bom? O segundo oligosacarídeo de exemplo é a estaquiose, que é uma molécula de frutose, mais uma molécula de glicose, mais duas moléculas de galactose. A gente consegue achar ela presente na abóbora, tá bom? E em leguminosas. Leguminosas como, por exemplo, o feijão. Ela provoca fermentação no nosso estômago e flautulência. Ela causa um excesso de gases no nosso estômago.
tá? E também é metabolizada por bactérias. O terceiro oligosacarídeo é o fruto-oligosacarídeo, que são várias moléculas de glicose, não chegam a passar de 10, associadas a moléculas de frutose. A gente consegue encontrar o fruto-oligosacarídeo na alcachofra, na chicória, nos aspargos, na cebola, no alho, nas sementes de girassol, tá bom? Vamos falar também sobre a maltodextrina, que ela é utilizada na indústria, né, com a função de regular a viscosidade dos alimentos. O pessoal que usa mucilagem, as indústrias de alimentos que usam mucilagem também utilizam a maltodextrina para regular esse teor de viscosidade que aquele produto vai apresentar, tá bom? Temos agora o último grupo, mas também não menos importante, os polissacarídeos. Poli significa vários e sacarídeos significa açúcares. Existem teorias mais fixas, mais firmes de outros escritores que dizem que são acima de 10 monossacarídeos ligados, já é considerado um polissacarídeo, tá bom? Os polissacarídeos são conhecidos como carboidratos complexos, tá bom? Quando nós estivermos falando sobre carboidratos complexos, nós estaremos falando dos polissacarídeos. O primeiro polissacarídeo que a gente escuta muito falar na área de nutrição é o amido, certo? Que ele é o único polissacarídeo que o nosso intestino consegue digerir, tá bom? Ele é uma importante fonte de energia na nossa alimentação. Está presente em quase tudo que a gente consome a respeito de carboidrato, tá bom? As suas fontes do amido, né? Fora a batata, o arroz, né? Muito amido, até o próprio pão, é encontrado em cereais, em raízes, né? Mandioca e tubérculos, né? A batata, cereais, o arroz. E ele, quando ele está presente nos vegetais ainda, nas raízes, nos tubérculos, ele é para eles a mesma coisa que o glicogênio é para nós. Ele é uma reserva energética presente, tá bom? Os vegetais, né, produzem 2 tipos de amido, que é a amilopectina e a amilose. Tem um outro vídeo no canal, foi o primeiro vídeo que eu lancei, explica sobre a digestão do amido, a retrogradação, como é que funciona, a gelatinização. Então, quem tiver mais interessado, é só vir no canal e assistir. É um vídeo bem bacana, o pessoal gostou bastante. Vamos falar dele, ó, o glicogênio, que eu já conversei um pouco com vocês. Ele é encontrado no nosso fígado e nos nossos músculos, certo? Não só nossos humanos, também como dos animais. Ele é a nossa reserva energética, certo? Ele é fundamental para manter os níveis de glicose normais durante o jejum e o sono. Então essa reserva energética que a gente tem no músculo e no fígado, quando a gente não faz o consumo de nenhum alimento, quando a gente está dormindo, a gente utiliza esse glicogênio para que ele possa manter nossos níveis de glicose adequados para o nosso organismo, tá bom? Existe também a dextrina, que ele é um subproduto formado pela quebra do amido. Ele é encontrado no pão torrado, na farinha torrada. Quando a gente assa aquilo até demais, queima e tudo mais, a gente facilmente encontra a dextrina. Uma aulinha rápida aqui, tá? Só para... Vamos falar da celulose e da hemicelulose, que são polissacarídeos constituintes da estrutura celular dos vegetais. Casca, folha, semente, raiz, tudo isso é feito pela celulose e hemicelulose.
Os vegetais folhosos, alface, acelga, rúcula, eles possuem uma grande quantidade de celulose e hemicelulose. Só que nós, humanos e animais, não temos o poder de digerir, nós não temos enzimas no nosso corpo para fazer a digestão dessa celulose, dessa hemicelulose. Automaticamente nós não fazemos a absorção e muitos nutricionistas recomendam que vocês comam salada antes de fazer uma refeição, para que essa celulose, essa hemicelulose estufem o seu estômago, acabam preenchendo esse buraco mais profundo, para que você coma menos, porque eles não são digeridos, eles dão a sensação de saciedade. Olá pessoal, voltamos. Eu tive um problema aqui na edição do meu vídeo aqui que deu uma parada, então eu vou continuar onde eu parei, depois eu vou colocar ele junto na edição, tá bom? A gente parou sobre na celulose, na hemicelulose, então vamos falar agora sobre a pectina, tá bom? Ela é encontrada na polpa das frutas, nos legumes e também é encontrada na aveia. Ela é constituída de derivados da lactose. A pectina ela é utilizada pela indústria para fazer geleia. A gente consegue fazer a extração dessa pectina facilmente em casa. Você compra um maracujá, uma laranja, aquela polpa branca que existe nas frutas, é pectina. Então a gente consegue fazer a extração e manuseio dela em domicílio. E nós conseguimos fazer geleias ao ponto com pectina caseira. É muito bacana, pesquise na internet isso. E por último, né, as gomas e as mucilagens, que também é utilizado na indústria como espessante estabilizante. Existe um doce de leite que utiliza a goma xantana, como por exemplo, né, para dar o ponto certo. Ele não é puramente o doce de leite, é uma imitação barata, mas utiliza a goma xantana dentro da sua composição para fazer que ele fique estabilizado e aquele cremoso, aquele denso do doce de leite, tá bom? Vamos entender o destino da glicose no nosso organismo, tá? Ele é um carboidrato que depois que ele passa pela digestão ele vira um monossacarídeo, mais simples de todos, que é a glicose. E esse monossacarídeo é absorvido pelo sangue e através do sangue ele é levado para todas as células e os tecidos do nosso corpo, tá bom? A maior parte dessa glicose vira energia imediata, né, que nós consumimos e ela já vira energia. Parte dela é armazenada como glicogênio, ok? E a outra parte ela é convertida em ácido graxo e armazenada como triglicéridos no nosso tecido adiposo. O pessoal que tem tecido adiposo, como eu mesmo, por exemplo, pode vir através do açúcar. Eu consumo muito refrigerante. E se vocês olharem aqui, eu vou subir aqui, eu sou fã da Coca-Cola pra caramba. E consumo muita Coca por dia. Então esse excesso desse açúcar me transfere, além de virar glicogênio, me torna sobrepeso por causa que ele vira triglicérides no meu corpo e ele é armazenado no meu tecido adiposo. Vamos falar sobre as recomendações de ingestão. Como eu já tinha falado, né, das DRIs, tudo mais, a DRI, que é a recomendação que a gente usa, ele fala que a gente tem que consumir de 45 a 65% do nosso valor energético total diário tem que ser de carboidrato. Já a SBAN, de 1990, né, diz que de 60% a 70% desse VET deve ser de carboidratos. E a FAO e a OMS, que nós também utilizamos, diz que, em 1998, diz que essa recomendação, essa ingestão deve ser de 55% a 75% do nosso valor energético total. Então, assim,